Amigos, obrigado. Meu nome é Maíse e vocês são tão generosos que já aplaudem antes. Impressionante. Amigos, os amigos espirituais contam que há muito tempo atrás, quando Jesus nasceu, Herodes programou a maior perseguição a crianças que o mundo já conheceu. E determinou, na sua loucura, que crianças até 1 ano de idade deveriam ser mortas, todas. E os espíritos contam que, embora a história não tenha registrado, crianças até 2 anos foram mortas. As cidades eram fortificadas por portas estreitas para evitar contrabando, para que as pessoas que entravam e saíam fossem examinadas. E os espíritos contam que ali correu muito sangue, porque as mães, naturalmente, querendo salvar os filhos, começaram a escondê-los em cestas, colocando um pano por cima, e por cima do pano espalhavam milho, trigo, qualquer coisa para esconder a criança. Ora, os soldados romanos começaram a perceber que, de uma forma inusitada, mulheres de todas as idades estavam atravessando as portas, sempre carregando cestas. Perceberam que havia alguma coisa errada e começaram a exigir que elas parassem, jogassem tudo no chão e depois eles ajudariam a recolher. Elas eram interceptadas, o soldado perguntava: o que tu levas nessa cesta, mulher? Cada uma mentia de um jeito. É trigo, soldado, que eu levo, ou então é milho que eu levo. Ah, é? Então joga tudo no chão, eu te ajudo a colocar de volta. Sem condição de retrucar, porque a espada já estava na garganta dela, as mulheres jogavam tudo no chão. Caía o milho, caía o pano, caía a criança, e ali mesmo a criança era degolada. Correu muito sangue naqueles dias. Maria, com Jesus, com 20 dias de idade, precisou passar pela porta para comprar comida. Ela tinha 2 problemas. Era uma jovem belíssima, que chamava a atenção à distância. E nunca tinha dito uma mentira. Esse era o problema maior, porque toda mulher que passava por ali tinha que mentir. Ela procurou entrar na cidade na hora mais cheia de agitação. Tentou passar escondida, espremida na parede, atrás de um burro de carga. Mas um soldado, impressionado com a sua beleza, a viu e de longe veio até ela. Mulher, o que tu levas nessa cesta? Maria muda. A mentira que ela devia dizer não saía. Mulher, o que tu levas nessa cesta? Maria muda. Ele tirou a espada da cintura, porque sabia que as mulheres estavam levando crianças. Mulher, pela última vez eu vou te perguntar, o que tu levas nessa cesta? Maria começou a chorar mansamente e disse: soldado, é o meu filho que eu levo escondido nessa cesta. O soldado deu uma gargalhada, guardou a espada e disse a ela: mulher, se fosse teu filho, tu não me dirias. Pode passar que eu não vou revistar a tua cesta. E os espíritos contam que anos depois, já viajando há algum tempo com os apóstolos, com saudade da mãe, naquela manhã Jesus disse às pessoas que o seguiam: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Porque foi a verdade que Maria disse naquele dia, quando ele era um pequeno bebê, que salvou a vida dele, para que aos 30 anos ele pudesse maravilhar o universo com as suas palavras. Por isso, quando nós falamos de relacionamento com família, com Deus, nós temos que começar a pensar o relacionamento que temos com nós mesmos. Porque nunca o homem na terra enfrentou tantos desafios, nunca teve tantas condições para ser feliz. E em muitos casos nunca foi tão infeliz. Me recordo de que Chico Xavier, na década de 70, dizia que, pelo que os amigos espirituais diziam a ele, no futuro, no 3º milênio, as coisas ficariam tão difíceis que os homens andariam nas ruas aparentemente fora do seu estado normal.
E vemos muitas vezes isso. Na passagem de 99 para 2000, na comunhão espírita, na hora da oração, à meia-noite, Dr. Bezerra de Menezes manifestou-se e nos disse a todos que estávamos lá: os primeiros 20 anos desse novo milênio serão muito difíceis. Nós estamos no 19º ano. E ele completou: todas as máscaras cairão. Todas. Em família, na sociedade, em toda parte. Foi tão impactante aquela palavra dele que no dia seguinte muitos amigos me telefonaram. Maíse, mas será que foi Dr. Bezerra mesmo? Porque quando nós ouvimos coisas que não queremos, nunca é o espírito amigo. Mas não tenham dúvida, 19 anos depois eu posso dizer, era Dr. Bezerra mesmo. Porque todas as máscaras cairiam nos primeiros 20 anos, disse ele naquela noite, de 99 para 2000. Ano que vem, o 20º ano. E quando nós falamos de máscara, estamos falando da máscara social, que nós também usamos muitas vezes, para parecer corretos e dignos, quando às vezes não somos. Para parecer nobres nas nossas atitudes, quando às vezes nossas atitudes têm uma razão inferior por trás. E doutrina espírita não surge na nossa vida por acaso, porque o acaso não preside nada em nossa existência, afirmam os amigos espirituais. Não existe acaso, embora nós digamos às vezes, foi o acaso que dominou a minha vida. Nunca. Porque o raciocínio e o coração precisam estar integrados. Emmanuel dizia através do Chico, nós devemos ser como o relógio antigo da parede dos nossos avós. Aqui, os ponteiros, abaixo, o badalo. Por isso o cérebro está à frente do coração, está acima do coração. Para que, por mais emotivos, não nos deixemos levar apenas pela emoção. O raciocínio precisa estar em nossas existências. Uma vez um amigo me disse, Maíse, eu tenho certeza que eu não pedi nada do que aconteceu na minha vida até agora. Eu tenho certeza que foi tudo um engano. Ele afastou-se e um espírito amigo me disse, Maíse, da próxima vez que ele disser isso, diga a ele que realmente ele não pediu. Ele implorou, de joelhos, em lágrimas copiosas, tudo o que ele está passando. E com detalhe, Maíse, pela misericórdia divina, ele está passando menos do que ele pediu. E os espíritos têm feito muitos relatos, quando as pessoas vêm conversar com a gente, sobre isso. Uma vez um senhor, depois da palestra, me disse, a senhora, dona Maíse, é muito exagerada. Eu falei, eu sou carioca, talvez seja por isso. Ele disse, não, a senhora é exagerada, porque a senhora disse que toda família tem as suas lutas. Mas eu me apresento agora para a senhora para dizer que a minha família é extraordinária. Eu e minha mulher nos amamos desde a adolescência. Eu tenho 3 filhos rapazes que nunca me deram uma tristeza, dona Maíse. E a senhora falando sobre família, dizendo que nós temos que lutar, porque somos o passado em forma de presente, e a família de agora são os desafetos de ontem, muitas vezes? A senhora está muito enganada, exagerada. Minha família é maravilhosa. Meus 3 filhos varões são 3 rapazes formidáveis. Antes que eu abrisse a boca para comentar alguma coisa, ele virou as costas e saiu. Um amigo espiritual disse para mim naquela hora, Maíse, ele aguarde as noras que ele vai ter. Por isso, meus amigos, quando falamos de família, nós temos que pensar que aquele que desprezamos ontem é o companheiro de agora, muitas vezes. Aquela que nós desprezamos no carinho é a filha enciumada. Aquele que nós não soubemos colocar no caminho do bem é o filho hoje impermeável aos nossos bons conselhos. Meu Deus, como é que fulano tão bom tem um filho assim, desvairado? Com certeza as almas se reencontram. E nós pedimos mesmo, até com detalhes, as nossas provas,
para que elas sejam degraus de luz para o nosso futuro. Quantos de nós aqui presentes, enamorados da doutrina espírita, não teremos usado a força para dinamitar a esperança do outro? Quantos de nós não teremos separado pessoas que se amavam e hoje a solidão afetiva está conosco? Porque solidão afetiva é pausa de reajuste. E quem vive sozinho, sem nunca encontrar um amor, com certeza resgata o passado. Uma vez Chico recebeu um pai cuja filha cega, surda, muda e paralítica estava nos braços dele. E ele disse: Chico, eu vim aqui para pedir a sua benção e a sua prece, porque eu sou um pai sozinho, que crio a minha filha, que nasceu assim, e a minha companheira, não suportando, foi embora. Eu estou indo a São Paulo para ver se consigo algum tratamento para ela, embora eu saiba que é praticamente impossível. Você nos abençoa, Chico. E o Chico: oh, meu filho, você e sua pequenina estarão sempre nas minhas preces. Quando o rapaz se afastou com a filha, Emmanuel disse a Chico: no século XIII, este rapaz foi um menestrel. Ele cantava passando pelos castelos, pelas pousadas, para encantar as mulheres com a sua voz. Uma delas enamorou-se dele. Ele prometeu voltar, casar-se com ela. Nunca mais voltou. Ela, deprimida, lançou-se de grande altura para encontrar a morte através do suicídio. Hoje, o menestrel de ontem é o pai carinhoso que carrega aquela a quem ele prometeu amor e não cumpriu. E o Chico conta que por muitos anos orou pelo pai e pela filha, sabendo que com certeza precisavam estar juntos para o grande resgate. Não importa em que época da nossa vida surgiu a doutrina espírita, mas ela surgiu na hora em que nós estávamos com certeza tão necessitados dela. O problema é conseguir viver conforme aquilo que nós acreditamos. Esse é o grande desafio. Mas nós precisamos fazer isso. Porque o mundo não vai melhorar rapidamente. Emmanuel dizia através de Chico Xavier: o bem é o vencedor final, mas o mal não vai se entregar sem lutar. E é exatamente o que nós estamos vendo nos dias de agora. Pessoas maravilhosas que atravessam doenças gravíssimas. Pessoas que não fazem o bem a ninguém e que parecem ter felicidade em toda parte. Um amigo meu, Maurício, certa vez foi até o Chico e disse: Chico, eu estou revoltado. Eu sou espírita desde a juventude. Nada dá certo para mim. O meu vizinho de porta não acredita nem em Deus. Ele chuta o cachorro, maltrata a mulher, maltrata o filho, maltrata a empregada, tem carro do ano, não paga aluguel como eu pago, tem um emprego maravilhoso. Chico, pelo amor de Deus, Chico, nada dá certo para mim. O meu vizinho, que é horroroso, não cumprimenta nem a própria sombra, tudo dá certo para ele. Chico, com a sua sabedoria extraordinária, abraçou Maurício e disse: ah, Maurício, que bom, meu filho. Seu vizinho ainda está semeando, eu e você já estamos colhendo. Chico era assim. Uma vez ele mandou uma foto dele para o Maurício, de terno e gravata, no meio das rosas do jardim, com um brinquinho, um piquenês que ele tinha, que foi uma das suas paixões. Atrás a dedicatória que só Chico Xavier sabia fazer: Maurício, me perdoe, mas Brinquinho fez questão que eu saísse na foto com ele. Quando você realmente vive aquilo que você acredita, como Chico Xavier fez a vida inteira, você é feliz em qualquer circunstância. Porque quando tudo é felicidade, você aproveita. Aquilo já é colheita de uma semeadura que talvez você tenha feito em alguma parte, não importa onde. Mas quando você não é feliz, você também entende que chegou a hora do ensinamento, que chegou a hora da renúncia. Quantas pessoas que amamos um dia nos dizem: não quero mais estar ao seu lado. E deixar que a pessoa parta, seja ela quem for, é sabedoria também. Formamos uma família, mas nem sempre nos afinizamos com todos. Muitas vezes ao longo dos anos encontraremos surpresas, nem sempre agradáveis, no seio da família.
Entretanto, nos cabe continuar. E principalmente fazer da grande família humana os nossos corações queridos. Às vezes não encontramos portas adentro da nossa casa nenhuma compreensão, mas lá fora há tanta gente que daria tudo por 1 minuto da nossa atenção. Uma senhora perdeu o único filho de 20 anos por suicídio no Ceará. O rapaz enforcou-se sem uma palavra, como aliás estão acontecendo com os suicídios de hoje. Brasília, onde eu moro há 53 anos, desde os meus 8 anos de idade, teve no ano de 2018 um recorde de suicídios na cidade. Quase 200 pessoas. Dos 9 anos de idade aos 83. Não se passou uma semana do ano passado que meu telefone de casa não tocasse para contar sobre o suicídio de alguém. Portanto, é uma epidemia que está correndo o mundo e que nós não podemos ignorar. Nós temos que olhar nos olhos das pessoas e perguntar a elas se elas estão bem, quem são os amigos dos nossos filhos, saber o que se passa no coração deles, para não termos surpresas que poderíamos evitar. Porque às vezes sou forte interiormente, mas o meu filho não é. O meu neto não é. E as influências hoje no mundo são terríveis. Em 1 segundo, na frente de um computador, um jovem tem informação que a minha geração levava 1 ano para ter. Então, educar hoje e acompanhar o crescimento dos corações juvenis é ainda mais sério, mais grave, mais importante e mais necessário do que sempre foi. Essa senhora perdeu o único filho, começou a ler sobre doutrina espírita e descobriu que o suicida passava por um processo muito difícil após a morte física, porque tirar a própria vida, que apenas Deus poderia retirar. Ele tinha o seu dia de morrer, fisicamente falando, mas o filho dela, aos 20 anos, decidira sair da vida. Mesmo sabendo dessa dificuldade, ela foi a Uberaba e chegou tão cedo à frente da casa do Chico, que das 30 fichas distribuídas para conversar com ele naquele dia, ela pegou a ficha de número 1. E ali ficou, em pé, horas, até que começasse o trabalho. Quando a porta se abriu, o trabalho estava para começar, ela segurando firme a sua ficha de número 1, para um carro luxuoso à porta da casa do Chico. Salta uma mulher desesperada, gritando, e diz: meu Deus, eu sou uma infeliz absoluta. Eu acabei de saber que as 30 fichas para conversar com o Chico já foram distribuídas. Eu estou louca. Eu perdi meus 2 filhos, uma filha e um filho, num acidente de carro na estrada. Meu Deus, eu sou tão infeliz porque não consegui ficha nenhuma para conversar com o Chico. Esta senhora cearense segurou bem firme a ficha de número 1 na mão e pensou: meu Deus, ela perdeu 2 filhos, eu perdi 1. Ela perdeu 2 filhos num acidente de carro. Meu filho escolheu ir embora. E pensando nisso, ela vai até aquela mulher enlouquecida e diz: minha senhora, eu peguei a ficha de número 1. Eu lhe dou a ficha. Fique a senhora com a ficha de número 1 para conversar com o Chico. A mulher, acostumada certamente a ter toda a sua atenção observada e querida, pegou a ficha de número 1 e, sem nenhum obrigado, correu para a fila com a ficha de número 1 na mão. A senhora cearense começou a caminhar até o seu hotel para no dia seguinte tomar um ônibus e voltar para casa. Mas, para sua surpresa, de madrugada, o funcionário do hotel bate à porta dela. A senhora venha comigo, que o Chico Xavier mandou chamar a senhora. E ela disse: meu filho, deve haver um engano. Eu realmente tinha a ficha de número 1, mas cedi a uma outra mãe, tão necessitada quanto eu, que apareceu lá gritando. Não, não, é a senhora mesmo. A senhora não é fulana de tal? Sou. Venha comigo, o Chico está esperando a senhora. Eram 2:30 da manhã. Quando ela entrou no salão, o Chico começa a ler. Minha mãe, você sabe, eu não devia estar aqui. Mas quando você estendeu aquela ficha número 1 para outra mãe,
Emmanuel foi me procurar. E me apareceu e disse: meu filho, venha comigo. Sua mãe precisa saber de você. Porque ela deu a ficha de número 1 que tinha na mão para outra mulher. E em lágrimas ele conta do seu sofrimento, do seu arrependimento de haver partido da vida tão jovem pelas próprias mãos. Meus amigos, nem preciso dizer a vocês que a outra senhora não recebeu mensagem dos 2 filhos. Mas Emmanuel foi buscar o filho suicida daquela mulher que renunciou à ficha de número 1. Nem preciso dizer a vocês que, se fosse eu, nem Jesus vindo à terra me tirava a ficha de número 1 na mão. Mas ela entrega a ficha de número 1 para outra pessoa. E a minha proposta a todos nós, a começar por mim, é que em qualquer circunstância difícil da nossa vida, nós pensemos qual é a ficha de número 1 que está na nossa mão e que nós estamos nos recusando a ceder a quem precisa mais do que nós. Seja o que for que nós possamos fazer pelo outro e não fazemos, seja portas adentro da nossa casa ou fora, com certeza é a ficha de número 1 que nós não conseguimos largar. E nós precisamos. Essa é a vida em que nós vamos chegar um dia do outro lado e vão nos perguntar com certeza o que nós fizemos do conhecimento de mortalidade que nós tínhamos. Vão nos perguntar o que nós fizemos dos corações que nos procuraram. O Chico atravessava de madrugada uma pequena rua, só havia um poste de luz muito ruim, e ele via passar uma cachorra toda iluminada. A cachorra era tão iluminada que espalhava luz pela rua escura. E ele contava, ao contar essa história, que se segurou no único poste da rua e pensou: meu Deus, as pessoas dizem que eu sou doido e agora eu fiquei doido mesmo. Porque eu sei que essa cachorra está morta e ela está tão iluminada que ela está iluminando a rua inteira. Emmanuel, que não era fácil, sempre rigoroso, apareceu e disse: não, Chico, você não está louco. Ela brilha assim porque morreu há 12 anos, mas o dono nunca se esqueceu dela. E Chico contava que naquele momento ele pensou: oh meu Deus, tomara que eu faça alguma coisa que permita que um dia alguém se lembre de mim. Por perceber a luminosidade da cachorrinha, porque o dono nunca tinha se esquecido dela. Hoje parece uma bobagem, ou somos jovens, ou temos muita saúde, apesar de não jovens, mas um dia, na verdadeira existência, nós daremos tudo para que a lembrança das pessoas de nós seja boa. Nós vamos querer que as pessoas se lembrem de nós com carinho, vamos precisar disso. Mas não adianta querer isso se nós não semeamos isso enquanto estamos aqui. É muito importante fazer isso. Nunca seremos, claro, como Chico Xavier, a maior antena psíquica do século. Um homem que era puro amor. Chegou certa vez no jardim, ele tinha rosas maravilhosas no seu jardim e disse: senhoras formigas que estão comendo as minhas rosas, eu vim avisar que daqui a uma semana eu vou encher de veneno o jardim. As que não quiserem morrer vão para outro lugar. E todo dia ele ia até o jardim e dizia: atenção, faltam 5 dias. Atenção, é amanhã. E quando ele contava essa história, um amigo disse: Chico, e teve formiga que morreu? Teve. Eu tasquei veneno e teve formiga que morreu. Chico, mas como? As que não foram embora eram subversivas. Um dia, um gato, que era detestado na rua do Chico, porque corria atrás de criança, enfrentava cachorro. O gato era um horror, era possuído.
alguém entrou correndo e disse: Chico, aquele gato que anda aqui pela rua está morrendo no seu jardim. Alguém deu veneno para ele. Quando o Chico saiu para olhar, o gato todo torto, passando mal. Alguém tinha dado veneno mesmo. Porque ninguém aguentava o gato. Ele segurou o gato, virou o gato de cabeça para baixo, botou o rosto do gato no rosto dele e disse: eu vou combinar uma coisa com você. Eu vou pedir aos espíritos amigos para você botar para fora todo o veneno que te colocaram. Mas você vai me prometer que você nunca mais vai fazer as coisas erradas que você faz. O gato, já quase morto, colocou para fora tudo que tinham colocado no veneno e viveu atrás do Chico 14 anos. Era a sombra do Chico. Virou um santo. Porque o acordo tinha sido esse. Continuar vivendo, mas fazendo a coisa certa. Ele adorava animais. Chico teve vários cachorros. Ele dizia que o Brinquinho era a mesma alma que volta e meia voltava para ficar junto dele, entre os vários cachorros que ele tinha tido. Um dia, ele adorava, depois do café, espalhar pedaços de pão na janela para que os passarinhos da cidade viessem até a janela da casa dele para comer o pão. Ele tinha um gato nessa época, e o gato, observando os passarinhos, não teve dúvida. Tinha um filhotinho mais desavisado assim, o gato, crau, olhou para o Chico e mastigou. Olhando para o Chico, o filhotinho de passarinho. O Chico ficou desesperado. Entrou numa tristeza e disse: eu não quero mais conversa com esse gato. Eu não quero comer, não tenho fome, não tenho vontade. E a cozinheira, desesperada, porque tinha 3 dias que o Chico só bebia água e chá. Não sinto fome. Uberaba inteira mandou passarinho para o Chico. Era tanta gaiola chegando. E cada gaiola que chegava era pior. Porque o Chico olhava para a gaiola e dizia: meus passarinhos não são de gaiola, são os passarinhos da cidade, que vêm comer o pão que eu coloco na janela. No fim do 3º dia, a empregada, preocupadíssima, disse: seu Chico, eu vou fazer uma galinha, que eu sei que o senhor gosta do meu tempero, e o senhor vai comer à força. Ela fez a galinha, colocou na frente do Chico, disse: eu não vou para casa enquanto o senhor não comer. O Chico provou. A galinha estava deliciosa. Ele provou outro pedaço. Pediu à cozinheira: me veja mais um pedaço. Quando pela 4ª vez ele ia repetir a galinha, Emmanuel apareceu. Emmanuel não perdia uma. Tá gostoso, Chico? Ai, o senhor sabe, tá muito bom. Ela cozinha muito bem e tinha 3 dias, quase 4, que eu só tomava chá e água. É mesmo, Chico? E você vai repetir de novo? E ele, com o prato já da repetição pela 4ª vez, disse: pois é, tá muito gostoso. Emmanuel disse a ele: eu sei, Chico, mas eu quero te perguntar, qual é a diferença entre você e o gato? E ele fez as pazes com o gato, porque ele viu que na hora da fome não tem jeito. A verdade é que ele teve um vira-lata chamado Lorde. Esse vira-lata era tão gente que quando o Chico se sentava na cama para orar, o cachorro juntava as patas e abaixava a cabeça. Um dia correram: Chico, vai para casa, o Lorde está morrendo envenenado. Meu Deus, o Lorde não tinha feito mal a ninguém. Ele correu para casa e o Lorde só estava esperando ele chegar para abraçá-lo e morrer. O Chico contou anos depois que foi o perdão mais difícil que ele teve que dar. Porque apareceu um espírito sofredor e disse: você sabe quem foi que envenenou ele? As suas irmãs. Porque ele já está velho, fazia xixi pela casa, no sofá, em cima da cama. Elas então resolveram apressar a morte dele. E o Chico contava serenamente que foi um perdão difícil. Porque elas nunca ficaram sabendo que ele sabia. Que elas é que tinham dado veneno para o Lorde. Era uma pessoa assim.
A própria família nunca aceitou a sua mediunidade, seu pai queria que ele cobrasse, e ele, sempre incompreendido, seguiu o seu destino. E viveu 92 anos, porque para ele não havia só a sua família, mas cada coração que chorava era a sua família. Ele nos deixou essa lembrança, essa lição impressionante, que nós precisamos ter como legado no nosso coração. Eu, pessoalmente, me orgulho de dizer que foi ele que me ensinou que eu não amava ninguém. Porque em 76, no Congresso Mundial de Jornalistas e Escritores Espíritas, amanheceu o dia, ele passara a noite abraçando as pessoas, dando uma rosa para cada um. Nós, da Mocidade Espírita, tínhamos feito uma mesa de comida, de bebida, dentro do ginásio de esportes. Quando deu 8 horas da manhã do dia seguinte, nós tínhamos comido tudo, bebido tudo, e o Chico passou a água a noite inteira. Eu cheguei por trás e falei: Chico, você deve estar exausto. Eu tinha 18 anos. Ele já era um senhor. Você deve estar exausto, Chico. Você não comeu nada, não bebeu nada, só bebeu água. Ele abriu um sorriso e me disse: minha filha, o amor não cansa nunca. E eu fui para casa para dormir 3 dias seguidos, imaginando que eu não amava ninguém. Porque aos 18 anos eu estava morta. Nesse congresso maravilhoso, conheci Herculano Pires, Deolindo Amorim, essas pessoas maravilhosas que abriram os caminhos. Herculano Pires, de terno e gravata, todos os dias do congresso, com tênis branco no pé. E eu perguntei a ele: mas o senhor de terno e gravata o tempo todo e tênis no pé? Minha filha, quem usa muito a cabeça tem que descansar os pés. Filosofia pura, da qual às vezes nós nos esquecemos. Ser espírita na época dos meus avós, e eles foram, na década de 20, era enfrentar a polícia. Porque a polícia fechava os centros espíritas com madeira e prego na janela e na porta. E os médiuns tinham que descer a rua até a delegacia. E o delegado, irônico, mostrava as psicografias e dizia: quem é esse Dias da Cruz aqui? Quem é esse Bezerra de Menezes que psicografa a receita? E antigamente, todos os centros espíritas psicografavam receita. Depois, o tempo foi passando, os médiuns foram rareando, e hoje não é fácil encontrar um médium que tenha uma projeção muito grande e que possamos dizer que é um médium de Jesus. Mas nós, cada um de nós, podemos ser os continuadores daqueles que vieram antes de nós. Nós precisamos ser. E nunca desanimar. Porque se há um plano que a sombra tem atualmente na Terra, é o desânimo e a desistência. Por isso o índice de suicídios aumenta no mundo inteiro a cada ano. Por isso as pessoas estão ficando indiferentes à sorte dos outros, como se nós não dependêssemos uns dos outros, energeticamente falando, emocionalmente falando. Nós achamos que ainda devemos ter o orgulho e o egoísmo, que foi a nossa ruína em tantas vidas que já se passaram. Agora tem que ser diferente, porque esse 3º milênio não vai cair do céu. Nós, a humanidade que está encarnada, precisa fazê-lo. E os espíritos, quando a gente reclama muito, costumam nos lembrar: nós atualmente encarnados, os 7 bilhões atualmente na carne, somos a mesma humanidade que tornou o mundo como ele é. Por isso nós estamos de volta. Porque estamos recebendo de volta toda a indiferença, toda a loucura, para dessa vez transformar tudo isso em sentimentos nobres. Emmanuel dizia, através do Chico: acima de qualquer coisa, é preciso ser digno, reto, nobre. Ama, dizia Emmanuel, ama e obterás a bênção do amor. Mas nós queremos tudo antes de dar um passo na direção do outro. E é isso que não dá certo. Que com certeza não está dando certo na vida da maioria das pessoas que estão atualmente encarnadas. Uma semana antes de morrer, Madre Teresa de Calcutá foi entrevistada na porta da casa dela por um jornalista americano. Madre, disse ele ironicamente, qual é a sua religião? Imagine você perguntar isso para uma madre.
E ela, tranquila, respondeu: o amor, meu filho. O amor é a minha religião. Ah, é? E qual é o Deus da sua religião, madre? E ela sorriu e disse: o outro, meu filho. O outro é o Deus da minha religião. E uma semana depois ela desencarnou, porque ela não tinha mais nada para fazer aqui. Irmã Dulce, conta Dr. Bezerra de Menezes, ao chegar no mundo espiritual, embora tenha sido freira a vida inteira, rapidamente recobrou a sua condição de espírito bondoso. E pediu a Dr. Bezerra de Menezes: o senhor podia me indicar trabalho? E Dr. Bezerra conta que disse a ela: mas, madre, a senhora acabou de chegar da terra. A senhora viveu com meio pulmão. Não quer descansar? Não. A minha vida inteira foi trabalho. Quem sou eu, madre? Disse Dr. Bezerra, para lhe indicar trabalho. Escolha o que a senhora quiser. E ela respondeu: eu quero um trabalho que ninguém queira. E foi trabalhar com as almas suicidas. Dr. Bezerra de Menezes contou isso a Divaldo Franco, emocionado por perceber a nobreza daquele caráter, que recém-chegado ao mundo espiritual já buscava por mais trabalho. E quantas vezes, com desculpas estapafúrdias, nós fugimos de tudo que signifique trabalho, principalmente o trabalho no bem. Frequentamos a casa espírita e frequentes vezes nos convidam a alguma tarefa. Estamos sempre ocupados. Eu conheci pessoas nesses 46 anos de doutrina espírita que tenho, 46 fazendo palestra, que me diziam: Maíse, agora eu sou muito jovem. Depois, Maíse, estou recém-casado. Depois, Maíse, agora meus filhos são pequenos. Maíse, agora eu vou fazer outra faculdade. Maíse, agora eu cuido dos meus netos. E a morte chegou. A morte chegou para levar a pessoa que passou a vida inteira com desculpas. Como eu sou muito velha no espiritismo também, eu encontro gente que me conheceu há muitos anos e diz assim: você ainda está no espiritismo? Nossa! Eu já fui budista, já fui maometano, eu já fui não sei para onde, eu já fiz não sei o quê. E eu sempre digo: nossa, como eu te invejo. Porque se eu fico 15 dias sem fazer uma palestra, eu falo para o micro-ondas, para a geladeira, para o computador. Feliz de você, que pode se ausentar por muito tempo da tarefa que com certeza aguardava você em alguma parte. Para nos renovar, não adianta apontar o outro. Nós precisamos de autoanálise. E também de perder a ilusão. Antigamente, e é antigamente mesmo, quando eu cheguei no espiritismo em 1972, do século passado, você chegava e geralmente a pessoa dizia: toma uns passes que resolve. Com o passar dos anos, percebemos que não é assim. Percebemos que um grande número de pessoas que procuram a casa espírita não podem estar só na casa espírita. Precisam de terapia. Terapia mesmo. Para isso existem os psicólogos sérios no mundo, existem os terapeutas de todas as origens, sérios, existem os psiquiatras, porque há pessoas que precisam, por um tempo determinado, de remédio, porque senão elas causam um enorme prejuízo a elas, à família e a todo mundo que passar em frente a elas. Dr. Bezerra de Menezes diz em mensagens que um dos remédios mais famosos que o mundo utiliza, remédio de tarja preta, a fórmula desse remédio veio do mundo espiritual. O problema é que quando o homem toma posse disso, ele exagera. Ele toma para acordar, ele toma para sorrir, ele toma para chorar, ele toma para dormir. Mas muitos medicamentos são sérios, porque suas fórmulas vieram dos laboratórios do infinito para ajudar ao homem. Eu tenho certeza que você já deve ter conhecido alguém que você percebe claramente que precisa de ajuda, mas não de uma ajuda espiritual simplesmente.
E olha, alguém me disse outro dia, Maíse, você fala muito que as pessoas têm que fazer terapia. E eu digo a vocês, todo ser humano devia ter uma lei. Em algum momento da vida, devia fazer terapia. E a pessoa me disse, você não mora no Brasil, porque terapia é muito caro, psicólogo cobra muito caro. E eu contei a essa pessoa que os conselhos de psicologia no Brasil têm, em quase todas as cidades, principalmente as capitais, grupos de psicólogos que atendem por preços simbólicos. E uma psicóloga me contou que ela atendia uma senhora por R$20. E a senhora percebeu o quanto precisava de terapia, começou a melhorar tudo na casa dela, nos relacionamentos. Um dia ela chegou para a psicóloga e disse, a senhora sabe, eu sei que a terapia é muito importante para mim, mas eu perdi meu emprego. Eu não tenho mais os R$20 para pagar para a senhora. Mas eu queria propor à senhora uma coisa. Eu posso fazer faxina no seu consultório? E, em troca, a senhora continua a terapia comigo? Eu contei isso para essa moça que disse que toda terapia é cara, para que ela visse que quando você sabe o quanto aquilo está te ajudando, você faz essa proposta de fazer faxina no consultório daquela pessoa que está cuidando de você. E é uma escolha sempre nossa. Se há uma coisa que eu adoro na doutrina espírita, é livre-arbítrio. Não podemos dizer que somos escravos das circunstâncias, porque a vida são nossas escolhas. Não tem como duvidar disso. Então não haverá relacionamento seu com a vida, com a família, se você mesmo não for sincero, portas adentro do seu coração. Eu sou assim, mas sei que preciso ser de outro jeito. Fulano, me desculpe, você me pegou num dia horrível, por isso que eu fui grosseiro com você. Sejamos nós sempre aquele que pede desculpa. Mesmo quando nós sabemos que o outro sabe que foi ele que nos magoou. Porque só pedir desculpa a alguém que nos magoou já significará para essa pessoa o pensar. Porque ela não é boba, ela sabe que foi ela que fez errado. Mas se nós nos antecipamos e pedimos desculpa, teremos uma surpresa. A pessoa vai perceber o quanto nós estamos preocupados em voltar à amizade dela e estarmos harmonizados. Hoje, até os médicos, quando você vai a um consultório, o médico, você conta que está sentindo isso, está sentindo aquilo. Tem muito médico hoje que já diz, como está a sua vida emocional? Como está a sua vida afetiva? Pode ter certeza que eles estão começando a perceber que aquilo que os espíritos dizem é verdade. As nossas enfermidades são todas oriundas dos nossos excessos do passado ou dos nossos problemas de agora. E o que os espíritos têm dito, e é preocupante, é que muitos de nós estamos enfrentando doenças que não estavam no nosso processo kármico, mas nós estamos criando. Porque estamos tendo atitudes que não são positivas e estamos adoecendo sem que possamos culpar algo do nosso passado, mas sim voltar os nossos olhos para o agora. Por isso, se você chega à doutrina espírita, saiba, é uma escola extraordinária. Por isso, os espíritos diziam, numa música que as mocidades de antigamente cantavam, espiritismo é uma luz gloriosa, divina e forte, que clareia toda a vida e ilumina além da morte. É uma fonte generosa de compreensão cristalina, espalhando em toda parte o consolo da água viva. Se buscas o espiritismo, norteia-te em sua luz. O espiritismo é uma escola, o mestre amado é Jesus. Não duvidemos nunca de que as forças do bem permanecerão conosco, muitas vezes afastando de nós problemas que nem soubemos que íamos passar, se o nosso coração estiver disposto a simplesmente amar e servir. Não lamentemos quando os nossos sonhos não se realizarem. Sonhemos outras coisas. Se um amigo vai embora, aguardemos, a vida trará outros amigos que talvez te compreendam melhor.
Se alguém que você ama não te ama mais e vai embora, entenda que aquele caminho que ele quer seguir talvez não seja o seu. Porque ele mesmo disse que não quer mais estar com você. Não nos preocupemos, porque a vida trará para junto de nós as oportunidades aparentemente perdidas e as dificuldades que parecem tão intransponíveis. Alguma coisa acontecerá e vamos ultrapassar tudo isso. É importante que haja semanas como essa, em que nós, através das palestras, pensamos sobre nós mesmos. Mas mais importante é continuar portas adentro da nossa vida, com esse novo tônus de saber que aquilo que não fazemos por nós mesmos, ninguém fará. Nem os nossos mentores espirituais, nem os espíritos de luz farão alguma coisa. E não duvidem, se os nossos mentores pudessem falar conosco, nos diriam que a nossa vida é sempre mais positiva, porque, como dizia Chico, graças a Deus, é a misericórdia de Deus que está na nossa vida. Porque se fosse a justiça, nós não aguentaríamos. Porque somos o passado em forma de presente. Todos fizemos coisas erradas. Quanta gente já chegou à casa espírita dizendo: eu queria tanto saber o que eu fui em outra encarnação. Se eu soubesse, eu ia aceitar melhor as coisas que me acontecem. Mas André Luiz dizia através do Chico: nunca procure remover a pedra do túmulo, porque sempre cheira mal. Portanto, se pudéssemos saber de nossas vidas antigas, não teríamos prazer, alegria em lembrar. E não é preciso grande coisa, basta olhar o que nós somos hoje. Basta uma pesquisa na nossa emoção, nos nossos sentimentos, nas nossas tendências. E nós vamos saber muito bem o que fomos e o que fizemos. Porque ninguém muda assim do dia para a noite. São muitas vidas que se seguem. Uma vez um amigo me disse: Maíse, eu tenho certeza que eu fui aquele cristão que entrou na arena e quando o leão veio, eu de repente me arrependi de ser cristão. Mas não dava mais tempo. E eu devo ter morrido, eu tenho uns pesadelos. Eu acho que eu morri no circo romano. Precisou um amigo espiritual me dizer: diga a ele que só se ele na porta desistiu. Porque quem entrou, morreu. Quem morreu, deu a sua vida por Jesus. Quem está na terra até hoje, não estava lá. E é claro, o que me preocupa, inclusive, é que os espíritos contam que a maioria de nós espíritas de hoje estávamos no dia do sermão da montanha. E Jesus disse: bem-aventurados os pacíficos, bem-aventurados os mansos, vinde a mim todos vós que estáis aflitos, e eu vos aliviarei. Imaginaram? Desde aquele dia, nós estamos até hoje na Terra. Nós devemos ter ficado maravilhados com o que Jesus disse, mas não fizemos absolutamente nada. Por isso, no carreiro das encarnações, continuamos, inegavelmente. O Chico, com 7 anos, chorando, chegou para sua madrasta, Dona Cidália, que lhe foi uma segunda mãe, e disse: Dona Cidália, a senhora acha que eu sou louco? Meu filho, claro que não. Ela estava lavando roupa no tanque. Dona Cidália, meus colegas dizem que eu sou doido, porque eu vejo as pessoas que já morreram. A senhora acha que eu sou maluco? Meu filho, não. Eu sou analfabeta. Eu não sei o que acontece com você, mas louco você não é, e nem mentiroso. E ele começou a chorar mais ainda, e disse a ela: a senhora sabe como eu sei que a senhora ama a mim e aos meus irmãos? Cada peça de roupa que a senhora pega dentro do tanque para lavar é um espírito de luz que se aproxima do tanque. Um tem a cor azul, o outro a cor laranja, o outro a cor amarela, o outro a cor verde. Ela começou a chorar. E disse a ele: meu filho, já que cada um deles tem uma cor, vamos pensar que são os teus irmãos do arco-íris. E eles estarão contigo sempre. Quando o Chico fez 80 anos, recebeu o título de cidadão de Uberaba. E na hora que ele vai levantar para agradecer, ele vê entrar Dona Cidália com os irmãos do arco-íris. Cada espírito de uma cor diferente.
Quando a gente chega na casa espírita, a gente quer psicografar Dr. Bezerra para cima. Quando a psicografia vem anotada, um amigo. Ai, um amigo? Já imaginaram o que é ter um amigo desencarnado? Mas tem gente que não quer. Só quer os grandes nomes. Encontrei uma senhora uma vez que me disse: Maíse, você tem que conhecer minha filha. Ela tem 17 anos. Maíse, ela tem uma mediunidade que ela incorpora no Carrefour fazendo compra. Eu falei: preciso conhecer sua filha com urgência. Porque imagina a pessoa incorporar fazendo compra de verdura no Carrefour. Mas os espíritos dizem que nos próximos anos, pessoas mediunizadas, magnetizadas, estarão em público. De repente, no microfone, no meio do Maracanã, começa. Porque o espírito sopra onde quer. E há muito que a espiritualidade planeja esse verdadeiro assalto de luz para a Terra. Eu espero que nós participemos disso. Espero que, embora as dificuldades em família, estendamos o sentido de família para todo aquele que chegar ao nosso coração. Especialmente aquele que não nos compreender. Sejamos nós quem compreenda. Aquele que diga que não gosta de nós, gostemos dele. O tempo é o sábio mudo. É aquele que vai colocar tudo no lugar certo. Vamos em busca da grande alegria das nossas existências eternas, que é fazer o bem. Ah, mas eu estou muito triste. Ah, mas eu estou passando um momento muito difícil. Mas tudo vai passar. Vai ficar o socorro de amor e luz que você, mesmo sofrendo, tiver lançado aos outros. Alta de Souza, através de Chico Xavier, dizia: embora desiludida, alma cansada e sincera, por muito te dou a vida, não desanimes, espera. Que nós possamos esperar, amando, fazendo aquilo que ninguém quer, como irmã Dulce no mundo espiritual. Não duvidemos, um dia, na verdadeira existência, não nos perguntarão se tínhamos muito dinheiro, se éramos casados com alguém importante, mas nos perguntarão o que fizemos dos corações que se aproximaram de nós e do nosso próprio coração também. Meus amigos, para encerrar, eu me lembro, em 1950, Chico e os amigos do trabalho visitavam famílias que moravam embaixo de uma ponte, a 1 hora de Pedro Leopoldo. Durante 2 anos, todo sábado de manhã, eles iam até lá e levavam comida para essas famílias. Mas um dia, quando eles se juntaram, não tinha nada para levar, nem um grão de arroz. Todos estavam com grandes dificuldades e Chico, então, estava com os sobrinhos em casa, porque o irmão havia morrido, a cunhada ficou louca, durante anos ela ficou num sanatório, e ele ficou com os sobrinhos. Os sobrinhos dele não eram fáceis, não. Um dia ele teve uma discussão com o sobrinho disse: Chico, tio Chico, você é um velho. Em que tempo você vive, tio Chico? Chico, sereno, disse: eu, meu filho, eu vivo num tempo que não passa nunca, o da consciência tranquila. Essa foi a resposta do Chico para o sobrinho dele. Desde aquele dia, durante 2 anos, eles visitavam as famílias. Especificamente agora, nenhum deles tinha nada. Dr. Bezerra de Menezes, que morrera em 1900, estávamos em 1950, apareceu e disse: meu filho, leve água. Coloque várias garrafas de água aqui, que eu vou fluidificar a água e você vai levar. Quando eu escutei essa história pela primeira vez, eu pensei: o que eu não daria por um copo dessa água? Quando o Dr. Bezerra ali magnetizando a água. Ele levou as garrafas de água, era 1 hora de viagem. Quando ele chegou lá, desceu na ponte e disse: meus filhos, hoje, infelizmente, nenhum de nós tinha nada para trazer. Mas nós trouxemos água fluidificada. Os homens tiveram um ataque. O quê, Chico? Você é um cara de pau muito grande. 2 anos nos trazendo comida e hoje você trouxe água. Uma senhora que estava no meio deles disse: eu é que me surpreendo. Durante 2 anos eles nos ajudaram e hoje
que eles só têm água fluidificada para nos dar, nós vamos brigar com eles? No meio dessa conversa, para um caminhão em cima da ponte, enorme. E o motorista grita lá para baixo: quem é Chico Xavier aí embaixo? E o Chico contava que pensou: meu Deus, a polícia nos achou. Depois de 2 anos ajudando essas famílias aqui embaixo da ponte, mas sem condição de levá-las para outro lugar, a polícia finalmente me achou. Sou eu. O senhor podia subir aqui? Chico subiu. Quando o motorista do caminhão olhou para ele, disse assim: o senhor é que é Chico Xavier? Aquela simplicidade do Chico, né? Sou, sim, senhor. Ah, não importa. O senhor lembra de um empresário de Goiânia que há anos atrás trouxe o filho dele muito perturbado para conversar com o senhor? Ele disse: não, meu filho. São muitas pessoas que me procuram. Eu não estou lembrando do caso em particular. Olha, não importa. Ele é muito rico, mandou esse caminhão para o senhor, disse que só ia saber o que fazer com isso. Quando o Chico e os amigos abriram o caminhão, era comida para Pedro Leopoldo inteira. E aí o pessoal da ponte subiu, e aquela alegria, aquela coisa toda. O Chico teve uma preocupação. Como foi que o senhor me encontrou? Ah, isso foi fácil. Tinha um homem no seu jardim. O Chico: meu Deus, entrou ladrão. Meu Deus, meus sobrinhos não estão, eu fechei a casa, mas claro que o ladrão apareceu lá, deve ter levado o pouco que eu tenho. Um homem no seu jardim. Eu estacionei o caminhão e perguntei logo: o senhor é que é Chico Xavier? E o homem disse: não, meu filho. O senhor sabe onde é que eu encontro esse Chico Xavier? Sei, meu filho. Ele está a 1 hora daqui. Eu vou lhe apontar o caminho. Meu Deus do céu. O senhor viu se ele estava com alguma coisa na mão, levando alguma coisa? E o homem disse: não, estava sem nada na mão. Mas eu sei o nome dele. Porque quando eu dei partida no caminhão, eu falei: se o senhor não é Chico Xavier, quem é o senhor? Ah, meu filho, eu sou Adolfo Bezerra de Menezes. 50 anos depois do seu desencarne, Dr. Bezerra de Menezes se materializou naquele jardim para apontar o caminho, aquele caminhão. No nosso encontro final, eu desejo de todo o coração que onde quer que nós estejamos, as forças do bem possam apontar a quem sofre o nosso coração. Que vivamos de tal maneira, em família, sem família, atormentados ou felizes, que as forças do amor e da luz nos apontem quem sofre. Digam a quem sofre que podem nos procurar, porque encontrarão em nós um coração que saiba entendê-los, amá-los, sem nenhuma intolerância ou preconceito, sejam eles como forem, combatendo o que hoje em dia é tão comum, os ódios por aquele que é diferente, que não pensa como pensamos. O mundo não vai melhorar se nós não superarmos esse tempo difícil que estamos atravessando. Amemos até doer, como dizia a Madre Teresa de Calcutá. E com certeza, da próxima vez que eu e vocês nos encontrarmos, tanto eu como vocês estaremos ainda melhor do que estamos hoje. Encerro com uma frase de Dr. Bezerra de Menezes, que eu, minha mãe e minhas irmãs mandamos esculpir no túmulo de meu pai. Não há ponto final para o amor, porque amor é vida e vida é eternidade. Somos eternos. Nos encontraremos muitas vezes. Voltaremos à terra quantas vezes forem necessárias, porque sairemos da morte muitas vezes, mas da vida jamais sairemos. Que Deus nos abençoe, que Jesus nos inspire e guarde, mas para que possamos inspirar e guardar a todos os corações que nos buscarem. Que Ele nos abençoe, hoje e sempre. Muito obrigada. Obrigada, meninos. Mais que aplauso, vamos combinar uma coisa? Nos próximos dias, eu vou me sentir aplaudida lá em Brasília, se todos nós fizermos alguma coisa que há muito tempo nós estamos adiando para fazer.
E muitas vezes é o telefonema de pedido de desculpas que nós vivemos adiando. Muitas vezes é o gesto de entendimento, coletivo ou individual, que nós estamos precisando doar a vida. E eu tenho certeza que onde eu estiver, eu vou sentir o aplauso de vocês. Porque nós precisamos fazer isso. Precisamos simplesmente viver conforme aquilo que nós acreditamos. Se não estamos conseguindo, há algo de errado conosco. E essa doutrina que nos abençoa está conosco para nos ensinar a sermos melhores dessa vez, em definitivo. Sei que vamos conseguir e que no nosso próximo encontro só teremos coisas boas para contar uns aos outros. Que seja assim.